Bom, como vai funcionar aí, então, a nossa primeira VA, né? Distribuição de pontos. Nós temos uma prova no AVA, né? Que vale 50 pontos. Nós temos as questões pós-aulas, as atividades pós-aulas, que valem 1 ponto. E nós temos também o trabalho, né? Um trabalho que deve ser desenvolvido por vocês. Esse trabalho, ele pode ser a seu critério, se você achar mais fácil, ele pode ser digitado ou manuscrito. Qual tema? Tema: terceiro setor para estatalidade. Ok? Terceiro setor para estatalidade. Esse é o tema do trabalho de vocês para a primeira VA. Vocês vão confeccionar esse trabalho individualmente e encaminhar para o AVA. Tá bom? Dúvidas? Professor, o que a gente tem que falar sobre o terceiro setor? Tem que falar como funciona o terceiro setor e as principais entidades que compõem o terceiro setor. Organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, o Sistema S, SESI, SENAI, SEBRAT e as fundações de apoio. Pelo menos essas 4. Tá? O livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é um livro que consta da biblioteca virtual, vocês podem seguir ele. Tá? É um excelente livro que fala aí, que aborda sobre o terceiro setor, sobre a paraestatalidade. Então, façam. Pode ser escrito, né? Pode ser digitado, mas você tem que postar lá no AVA para mim. De um jeito ou de outro, né? O que não pode é plágio, né? O que não pode é plágio. Se tiver plagiado, né? Se for cópia de algum trabalho pronto da internet, 0 na nota, né? E é muita nota de trabalho, são 4 pontos, né? Não corra esse risco, não. Porque eu vou olhar cada um dos trabalhos e, se for cópia, nós teremos um problema aí com a nota. Você já sai perdendo 40 pontos. Certinho? Dúvida, dúvida? Professor, qual que é o tema mesmo? Paraestatalidade e terceiro setor. Paraestatalidade e terceiro setor. Tem um número mínimo de páginas? Não tem, gente. Não tem. Tem um número máximo? Também não tem. Você tem que abordar as entidades que compõem esse terceiro setor, tá bom? Você vai gastar aí, se for digitado, umas 3, 4 páginas no máximo, tá bom? Professor, fala daí. No manual do direito administrativo, tudo bom? No manual do direito administrativo do Matheus Carvalho tem esse tema? Tem sim. Tem sim. Ah, tá, ok. Ou o capítulo, Obrigada. ou o tema vem dentro da própria organização administrativa, eu não lembro de cabeça, eu não estou com o livro dele aqui agora, está lá no escritório, mas ou vem dentro do próprio capítulo da organização da administração pública ou vem em capítulo separado, tá? Mas vem o título, ou para estatalidade ou terceiro setor, tá bom? Professor, para que dia que é a entrega ao trabalho? Até que data temos? Uma semana depois da nossa prova no AVA, tá bom? Tá, joia. Obrigado. O senhor poderia, por favor, repetir a autora que o senhor mencionou, a Maria, qual que é o nome dela? Maria Silvia Zanella de Pietro. Muito obrigado. De nada. Então vamos lá, vamos começar aí nossa aula, né? Dando uma rememorada dos conceitos que nós estudamos na semana passada, retomando aí os conceitos que nós discutimos no nosso último encontro, que foi justamente centralização, descentralização e desconcentração. É importante retomar a partir desses conceitos. O que nós falamos na semana passada? A centralização, né, que é um fenômeno que ocorre dentro da administração direta, né, é a administração direta,
essa centralização se dá pela prática de atos, serviços, atividades por órgãos que compõem os entes federados. Tá? Então, a atuação direta dos entes federados através de seus órgãos, nós temos o fenômeno da centralização. Então, centralização, administração direta, o que é isso? É a atuação dos órgãos públicos, certo? Então, se o Gesiel, por exemplo, recebe um serviço na Secretaria Municipal de Saúde, né, ele está recebendo um serviço da administração central, da administração direta. Nós temos também, né, estudado na semana passada, a descentralização. O que seria essa descentralização? A descentralização é quando esse ente federado, qualquer dos entes federados pode, né, praticar isso, cria uma pessoa jurídica nova e entrega a essa pessoa jurídica um serviço descentralizado e especializado. Então, enquanto a centralização cria um órgão e transfere a esse órgão um serviço, a descentralização cria uma pessoa jurídica nova e transfere a essa pessoa jurídica um serviço especializado. Exemplos de descentralização, né? Furnas, INSS, Agência Nacional de Aviação Civil, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e tantas outras pessoas que integram essa administração indireta, essa administração descentralizada. E, por fim, nós falamos na desconcentração. Desconcentração é um fenômeno que ocorre dentro de uma única pessoa jurídica. O exemplo que eu gosto de citar para explicar para vocês a desconcentração é o Executivo Estadual. Pensa aí no Estado de Goiás. Pensa agora no Executivo do Estado de Goiás. Lá no topo hierárquico desse Executivo, nós temos o governador do Estado. Esse governador é humanamente possível ele cumprir com todas as competências, todas as tarefas do Estado de Goiás? Seria possível? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Desconcentrar. Dividir essas tarefas do Estado. Criando órgãos, né? Então, os órgãos, nós temos uma divisão dentro da pessoa jurídica Estado de Goiás. Então, essa pessoa jurídica que tem personalidade jurídica, ela é dividida em compartimentos. E cada compartimento recebe uma atividade. Nós chamamos de feixe de atribuições. Então, aí nós temos o quê? Uma desconcentração. Desconcentração. Certo? Então, lá no estado de Goiás, nós temos lá no topo hierárquico, chefe do executivo. Abaixo dele, nós temos o secretário estadual de educação. Abaixo deles, nós temos os superintendentes, os regionais da educação. Abaixo dele, nós temos diretores das escolas estaduais. Abaixo deles, nós temos as coordenadoras. Abaixo dela, nós temos as professoras. Eu estou fazendo o quê? Desconcentrando. Passando para cada órgão da administração um feixe de atribuições, de forma hierarquizada. Na desconcentração, mantém-se o vínculo hierárquico. Então, isso nós discutimos na semana passada. Hoje, a gente vai discutir o quê? Os órgãos públicos. Tá? Dentro da administração direta, o que nós estudamos dentro da administração direta? Todo o Estado, a organização do Estado brasileiro novamente? Óbvio que não. Tá? Essa matéria é do direito constitucional. Vocês, alguns aqui, viram comigo lá no Direito Constitucional 2, no terceiro período. Organização do Estado brasileiro. União, Estados, DF, municípios. Competências constitucionais de cada um desses entes federados. Né? O que nós vamos estudar, então, aqui no direito administrativo? O que compete ao direito administrativo? Os órgãos que integram, né, que compõem essas pessoas jurídicas que são entes federados. Acabei de citar aqui para vocês, né, um pedacinho da estrutura
organizacional do Estado de Goiás. Governadoria, secretário de Educação, regionais, diretores de colégios, não é isso? Então, esse papel compete ao direito administrativo. Agora, falar sobre cada ente federado, falar sobre as competências constitucionais de cada ente federado de forma específica, isso é matéria do direito constitucional, vocês viram lá no direito constitucional 1. Aqui nós estudamos os órgãos. E o que é um órgão? Né? O que é um órgão? Acabei de falar para vocês que o órgão é um compartimento. É um compartimento na estrutura do Estado. Tá? Então, esse compartimento ele recebe um feixe de atribuições, tarefas, serviços a serem desempenhados. O órgão, da mesma forma que o Estado, que o ente federado, é uma figura jurídica, é uma ficção jurídica. Ele sozinho consegue executar no mundo fático, no mundo prático, alguma coisa? Não, ele precisa de uma pessoa, que é o servidor público, que é o agente público em sentido amplo. Essa pessoa, né, física, que é executora dos atos do Estado, ela ocupa um cargo público de determinado órgão. Então, o Gesiel, por exemplo, ele quer ser delegado de polícia. Então, ele vai ocupar um cargo de delegado de polícia dentro da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Então, nós temos a Secretaria Estadual dentro do Estado de Goiás. Essa Secretaria de Segurança Pública é dividida em vários órgãos. Um dos órgãos é a Polícia Civil. A Polícia Civil tem vários cargos. Dentre esses vários cargos, nós temos as várias carreiras. A carreira do Gesiel é de delegado de polícia, delegado da Polícia Civil. Perceberam? Isso é um órgão, é um compartimento. O conceito que está lá no material que eu passei para vocês é o seguinte, do professor José de Santos Carvalho Filho. É o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. Então, quando o delegado de polícia efetua uma prisão, ele está executando não a vontade subjetiva dele, mas sim a vontade do Estado. Se essa prisão for legal, né? Óbvio. Perceberam? Bom, então o que a gente tem que fazer? Estudar esses órgãos públicos, estudar um pouco sobre esses compartimentos. E a primeira coisa que a gente tem que entender são as teorias. Teorias dos órgãos públicos. Quais são as teorias, né, que foram defendidas até aqui e qual teoria que permanece, que prevalece. Tá? Então, quais são as teorias? Primeira teoria, teoria da identidade. São 4 teorias. Segunda teoria, teoria da representação. Terceira teoria, teoria do mandato. E quarta e última teoria, teoria da imputação volitiva. Essas são as teorias. Tá? Primeira teoria, teoria da representação. Perdão, teoria da identidade. Essa é a primeira teoria. O que falava, né? Essas teorias. Essa teoria, o que falava essa teoria? Tem alguém aqui no chat, deixa eu ver. Ah, o Winnie já tinha... Eu já respondi, né, Winnie? Pode ser enviado, deve ser enviado até uma semana depois da prova. Mas vamos lá. Então, essa teoria, essa primeira teoria, a teoria da identidade, ela era aplicada em estados absolutistas, né? No estado absolutista, nós temos uma verdadeira confusão de 3 pessoas em uma só. Quem lembra essas 3 pessoas? Lembra, Ana Luísa? Não? A Micaele lembra, então. Lembra, Micaele? Quais são essas 3 pessoas em um estado absolutista que se confundem em uma pessoa só? Uma verdadeira confusão, hein? Alguém lembra? Lembra, Gisele? É o executivo, judiciário, legislativo, uma pessoa só? Não, não é ele. Legal. Essa é a ideia da tripartição dos poderes, né? O que não ocorre de forma tão concreta, né? No estado absolutista. É o contrário disso aí, quase. União, República e algum outro?
Que eu Bacana, não tô me lembrando agora. bacana a tentativa do Guilherme, mas não é não, Guilherme. Daiane, e aí? Vamos arriscar, Daiane? Eu ia fazer mais ou menos, ia arriscar igual o Guilherme, mais ou menos o administrador supremo, ele desenvolver 3 funções. Ah, mudou, hein? Aí mudou, começou a mudar a conversa da Daiane. Um administrador supremo desempenhando 3 funções. Quase acertou, viu, Daiane? A confusão, na verdade, é esse administrador supremo aí que nós vamos chamar de soberano. O soberano ele se confunde com quem? Ele se confunde com o próprio Estado, né? Ele não faz as vezes do judiciário, do executivo, do legislativo, ele não faz tudo, né? Então, o soberano se confunde com o próprio Estado e com o agravante. Qual agravante? O soberano é o representante de Deus na Terra. Então, esse camarada, esse soberano, ele se confunde com outras 2 pessoas. Com o próprio Estado, pessoa fictícia, e com Deus. Olha o problema. Perceberam? E tá aí a teoria da identidade. Tá aí a teoria da identidade. O soberano é o próprio Estado. Então, quando vocês estiverem lendo na doutrina, né, daqui a alguns dias estudando aí para a prova, vocês vão ver na doutrina que tem 2 frases que os doutrinadores gostam muito, muito de usar. Que são as seguintes, para expressar esse período histórico. Primeira frase. O que agrada o príncipe é lei. O que agrada o príncipe é lei. Segunda frase. Deus não erra. Deus não erra. Para mostrar justamente esse período, né, de confusão que existia, né, que existia durante esse período histórico. Primeira teoria, então, teoria da identidade. Com a evolução do Estado, para um Estado de direito, essa teoria podia continuar prevalecendo? Óbvio que não. Com o amadurecimento do Estado, com a evolução do Estado para o Estado de direito, nós fomos deixando essa teoria da identidade. Passamos, então, para a teoria da representação, que não melhorou muita coisa, não. Por que que não? A teoria da representação, ela gente, em regra, viu? Eu já falei isso para vocês. Lá no direito constitucional, eu já falei isso para vocês. Vou repetir. Em regra, quando eu tento pegar um instituto do direito privado para justificar alguma coisa no direito público, não dá certo. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tento pegar um instituto do direito público para explicar alguma coisa lá no direito privado, em regra, não dá certo. Então, essas 2 teorias, essas outras 2 teorias, que é a teoria da representação e a teoria do mandato, são institutos do direito civil tentando explicar essa relação entre agente público, Estado, órgão. Não teria como dar certo. Tá? Então, a teoria da representação, eles colocam o Estado como incapaz. Estado esse que deve ser representado por um curador especial, que é o agente público, que é o servidor público. Pensem, né, nessa figura aí. O Estado, numa situação de incapacidade, sendo representado por um curador especial, que é o servidor público, que é o agente público. É óbvio que o Estado não é incapaz, em que pé seja uma figura jurídica, ele não tem nada de incapaz, não precisa ser representado, e sim precisa que alguém atue no mundo fático para ele. Tá? Terceira teoria, teoria do mandato. Vocês já estudaram direito civil, contratos em espécie. E quando vocês estudaram contratos em espécie, vocês viram o contrato de mandato. Qual é o instrumento do contrato de mandato? Quem lembra? Qual é o instrumento do contrato de mandato? Vocês tiveram direito civil, contratos com quem, gente? O contrato de...
Com o Jean. Sim. Eu estou lembrando isso. Não, foi com o Herbert, gente. Foi com o Jean, eu vou entregar Contrato. para ele. Ele vai Não, foi com o Contrato em Jean. terceiro. Foi com o Contrato Jean, foi eu com lembro o quando eu Harper. fiz uma dissertação e ele falou que eu estava errado. Contrato com o Jean. O que o Jean fez? Uma apresentação, professor, fui toda bonitinha, tentando explicar o que ele estava falando. Aí ele olhou para mim e falou assim, não entendi nada. Eu, tudo tá bom. Então tá bom. Gente, a procuração é um instrumento do contrato de mandato, né? E nessa terceira teoria é justamente essa tentativa, né? De pegar o instituto lá do direito civil, a procuração, e trazer aqui para o direito público, fazendo o quê? Né? Olha, o servidor público, o agente público, recebe uma procuração do Estado para atuar em seu nome. Bacana. É muito melhor. Essa teoria evoluiu muito, né? Em relação à teoria da identidade e principalmente em relação à teoria da representação. Realmente ela melhorou muito. Mas ainda assim, meus queridos, ela não consegue explicar esse vínculo entre agente e Estado. Por que não consegue? Se vocês já viram aí um agente público atuando, e para atuar ele precisa mostrar uma procuração, quem já viu isso? Ninguém viu. Ninguém viu. Já viu um policial civil? Olha, eu vou fazer apreensão aqui da droga agora, está aqui minha procuração assinada pelo Estado para atuar? Óbvio que não. Tá? Nós vamos encontrar essa procuração aonde? Não vamos encontrar. Nem mesmo os procuradores de Estado, né, precisam de procuração para atuar em processo. Nem mesmo. Tá? Então, essa teoria, né, do mandato, essa que eu estou falando agora, Larissa, é do mandato. A da representação é quando o Estado é colocado como incapaz. Certo? O Estado é incapaz dentro lá do direito civil, do que nós aprendemos do direito civil, e o agente público é o seu curador especial atuando em seu nome. Tá bom? Agora nós estamos falando aqui da teoria do mandato. Meus queridos, não tem procuração, não existe essa procuração. Por mais que essa teoria do mandato tenha se mostrado uma verdadeira evolução nessa discussão, em nenhum momento nós temos uma procuração sendo conferida ao particular para que ele venha atuar em nome do Estado. Né? Uma procuração para que ele venha agir como agente público. Professor, mas vamos forçar um pouquinho? Vamos pensar nos agentes políticos, né? O prefeito, o governador, o vereador. Ele não recebe uma procuração minha, não, quando eu voto? Gente, aí é Instituto do Direito Público, é diferente. Tá? Não é procuração do direito civil. E nem é uma procuração nesse sentido. Tá certo? Então, voto, né, é um outro instrumento, é um instrumento, o Instituto do Direito Público, tá? De exercício da democracia. Então, não tem como falar que o agente público recebe uma procuração do Estado. Em que pese, né, essa teoria tenha melhorado bastante a situação aí dessas teorias. E a última teoria, né, que prevalece até hoje, é a teoria da imputação volitiva ou teoria moderna dos órgãos públicos. Teoria da imputação volitiva ou teoria moderna dos órgãos públicos. Essa teoria, meus queridos, foi criada por Otto Friedrich von Dierck em 1904, onde ele fez uma analogia, uma comparação muito simples. E talvez até pela simplicidade, Daiane, da comparação, essa teoria ela subsiste até hoje. Que comparação foi essa? O Estado, em 1904, já era compartimentado, já tinha alguns compartimentos, já tinha uma estrutura burocrática em alguns estados, né? Aqui no Brasil ainda não, mas em alguns estados já tinha uma estrutura burocrática, uma certa organização. Em razão disso, o Otto Friedrich, ele vem e faz uma comparação entre essa estrutura organizacional do Estado, que existia à época, e a estrutura do corpo humano. Por isso que hoje nós falamos órgãos públicos, né? Em razão dessa analogia que ele fez lá atrás. É órgão público? Sim. Por quê? Porque um camarada lá em 1904 comparou esse órgão com o órgão do corpo humano. Bom, professor, mas parece tão distante? Sim,
mas é uma analogia bacana que ele fez. Vamos entender ela. De forma bem simples. Lembrem aí do professor Alessandro. Lembraram do professor Alessandro enquanto pessoa, né? O Alessandro, enquanto pessoa, tem personalidade? Sim ou não? Lá no direito civil, tem personalidade? Sim ou não? Tem personalidade jurídica? Sim ou não? Essa pessoa natural, Alessandro Paixão, tem personalidade jurídica? Sim, não tem? Personalidade? Aprendemos isso no direito civil? Bom, pega o coração do Alessandro, retira ele e coloca fora do corpo. O coração do Alessandro tem personalidade jurídica própria? Sim ou não? Não tem. Certo? Não tem. E aí vem o Otto e fala assim, olha, esse coração do Alessandro, ele pratica uma função em nome do todo. Ele sozinho ele não é nada. O coração sozinho não é nada. Então ele pratica uma função em nome do Alessandro, em nome do todo. E no Estado também é assim. Os compartimentos, que aí, a partir daí, começam a ser chamados de órgãos, eles praticam atos em nome do todo. E aí vem a pergunta, né? O órgão tem personalidade jurídica própria? O que você acha, Carla? O órgão, uma secretaria, tem personalidade jurídica própria? O que você acha, Carla? Hã? Acho que sim. Acho que sim. Essa resposta ela fica muito mais segura, Carla, quando eu pergunto assim, ó, o Ministério Público é um órgão. O Ministério Público tem personalidade jurídica própria? Tem. Tem. Mas não tem, gente. Por isso que eu falei que é um pega. Não tem, Carla. Não tem, meus queridos. O órgão público não tem personalidade jurídica própria. O Ministério Público, ele é o Ministério Público ou o Ministério Público do Estado de Goiás? Perceberam? O Ministério Público é o Ministério Público do Estado de Goiás. Quem tem personalidade jurídica própria? Quem é pessoa jurídica? É o Estado de Goiás, pessoa jurídica público interno, ente político. O Ministério Público não é pessoa. Ele é um órgão excepcionalmente importante para a estrutura de um Estado moderno, para a estrutura da democracia, extremamente importante, mas ele não tem personalidade jurídica própria. E por que eu cito justamente o Ministério Público? Para gerar confusão. Tá? Por quê? Tem algum estagiário aqui do Ministério Público? Tem alguém que é estagiário do Ministério Público? Ninguém? Tem alguém que já viu uma petição do Ministério Público? Já viu, Alexandre? Alexandre, Gesiel. Como que é a petição? Né? Ele vem lá, coloca assim, juiz, ou ao juízo da Vara de Família da Comarca de Anápolis. Aí vem o Ministério Público e coloca assim, o Ministério Público ou o Ministério Público do Estado de Goiás? O Ministério Público do Estado de Goiás. Pode perceber. Por quê? Em que pese ele seja um órgão muito importante, um órgão independente, originário, uma verdadeira instituição estatal, ele não tem personalidade jurídica própria. Não tem. Professor, mas não tem CNPJ? Aí complica mais ainda. Mas ele não tem CNPJ? Falei isso para vocês semana passada. Vários órgãos têm CNPJ. Ter CNPJ não significa dizer que ele tem personalidade jurídica própria. Não cometam esse erro. Ter CNPJ significa dizer que ele trabalha diretamente dinheiro público. Então, ele tem que ter um CNPJ para controle direto desse dinheiro público. Vários órgãos têm CNPJ. Mas não quer dizer que ele tem personalidade jurídica própria em razão disso. Professor, mesmo que ele tenha autonomia... Tem. Ele tem... Igor, Constituição fala. na corrente que eu vou ensinar para vocês, Igor,
ele tem muito mais do que autonomia, ele tem independência. Independente. Ele é similar aos três poderes, não é? Independência é muito mais forte que a autonomia. Essa é a corrente que eu sigo. O órgão do Ministério Público é independente, é um órgão originário, é um órgão primário, originário, independente. Isso quer dizer o quê? Que ele tem essa independência com base no texto constitucional que você foi buscar aí. Então, lá no texto constitucional, ele ganha essa independência. Quais são os órgãos dependentes? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Tá? Dentro da classificação dos órgãos, nós temos a classificação hierárquica, que é a primeira forma de classificação hierárquica, são os órgãos independentes. Tá? Certo, obrigado. Então, ele tem independência, mas não quer dizer que ele tem personalidade jurídica própria. O governador do estado, ele tem a governadoria enquanto órgão, também tem independência. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás também tem independência enquanto poder, enquanto órgão. Mas ele tem personalidade jurídica própria? Não, já falei, ó. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Quem tem personalidade jurídica é o Estado de Goiás. Tá bom, Larissa? Tranquilo isso? Sim ou não, Larissa? Você tá com a cara muito sisuda. Eu não sei se você não tá acreditando em mim. Liga seu áudio. Eu quero te ouvir. Tá acreditando em mim ou não, Larissa? Tô acreditando. Tá? Não tá cagado, não tá acreditando, não. Eu tava viajando. Hã? Eu tava viajando. Então volta aqui para a terra. Ó, os órgãos públicos, nenhum deles tem personalidade jurídica própria. Nenhum deles. Ele pode até ter CNPJ, mas esse CNPJ é para controle do dinheiro público em razão da lei de responsabilidade fiscal. Tá joia? Bom, então, meus queridos, a teoria da imputação dedutível... Oi. Só me esclarece uma dúvida. No caso, se eles não têm personalidade jurídica, eles não são sujeitos de direitos e obrigações, né? Só que eles são sujeitos de prerrogativas estatais. Ah, tá. Mas a Câmara Municipal, ela não tem capacidade processual? Tem. Todos os entes federados, todos os órgãos independentes têm. E é aí, e é por isso que eu citei o MP. Por isso que eu citei o MP. MP e Defensoria, os dois grandes exemplos. Porque eles estão em processo. Eles estão dentro do processo todo dia. Grande parte da atividade, né, do Ministério Público e da Defensoria Pública é atuar dentro do processo. E tendo legitimidade como parte. Mas ali ele está usando da sua prerrogativa constitucional. Ele só pode atuar ali defendendo as suas prerrogativas constitucionais. Ele não pode atuar ali sobre qualquer tema. E mais, quando ele está atuando ali, ele não está usando uma personalidade jurídica própria. Ele está usando a personalidade jurídica do Estado na defesa de sua prerrogativa. Por isso que eu falei para vocês, o Ministério Público do Estado de Goiás, a Defensoria Pública do Estado de Goiás, Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores ou Câmara de Vereadores do município de Anápolis? Câmara de Vereadores do município de Anápolis. E o exemplo, para mostrar bem como é essa questão da prerrogativa constitucional, Daiane, é o seguinte. Até, não sei se foi aqui nessa sala ou se foi em outra turma. Na semana passada alguém me perguntou. Acho que foi aqui mesmo, não sei se foi o Igor. Perguntou assim, professor, eu vou propor uma ação, sou servidor do Ministério Público, eu proponho ação contra o Ministério Público? Eu falei assim, depende. Essa ação, o tema é relacionado a uma prerrogativa constitucional do Ministério Público ou uma questão meramente administrativa? Aí esse aluno que perguntou falou, não, uma questão meramente administrativa, é uma questão de vencimentos, de remuneração. Eu vou propor contra o Ministério Público ou contra o Estado de Goiás, se for um servidor do Ministério Público do Estado de Goiás? Vou propor contra o Estado de Goiás. Vou propor contra o Estado de Goiás. Essa atividade administrativa é contra o Estado. Não é contra o Ministério Público. Não é prerrogativa constitucional do MP. Quem tem personalidade jurídica é o Estado. Agora, recentemente, eu propus uma ação
para um servidor do Ministério Público. Ele é servidor do Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal fez uma regressão de carreira desse servidor. Regrediu ele na carreira. E aí nós fomos propor ação. Contra quem? MP Federal. Contra quem? Contra a União. Eu cito o Ministério Público, cito os vícios do Ministério Público, mas a discussão é administrativa. Não é uma questão de prerrogativa de função do MP. Então, quem tem que ser chamado é a União. Eu vou citar o MP, é óbvio que eu vou citar. Tá? Mas lá no polo passivo está a União. Ok, Daiane? Bom, tem só um minuto, vai cair o link, a gente volta imediatamente com o mesmo link para a gente falar sobre a classificação dos órgãos públicos. Tá bom? A gente vai falar sobre a classificação dos órgãos públicos, só fechando a ideia da imputação volitiva. Então, o agente público que ocupa esse cargo, as ações que ele pratica são imputadas ao Estado. Então, um agente da Polícia Civil pratica um ato enquanto servidor. Ele está praticando o ato e esse ato será imputado ao Estado. Tá joia? Beleza? Então, caindo o link, a gente volta rapidamente com o mesmo link. Só o prazo de pegar mais água.